Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos dando uma passadinha aqui para falar a respeito da nossa lição bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Essa revistinha aqui, que tem um tema de cidade em cidade. Essa lição, ela está fazendo a divulgação do Evangelho na zona urbana. Então nós estamos pegando exemplos, dos nossos irmãos do passado, dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, que passaram na cidade fazendo a divulgação da palavra de Deus, e o efeito foi eficaz. E ali ficou formada igrejas pelo trabalho, pela divulgação do evangelho, trabalho dessa igreja. Muito bem, querido. Então, essa liçãozinha ela é trimestral, nós passamos ela trimestral, e aí nesse trimestre é essa lição aqui, de cidade em cidade, Muito importante para todas as igrejas, para todos os evangélicos, para a gente poder pegar esses exemplos aqui que está nessa lição, e divulgar assim a palavra de Deus. Muito bem, cada professor da nossa igreja ele está com a incumbência, com a responsabilidade de falar da lição pela qual ele passou. E eu passei essa lição, ministrei essa lição no dia 18 de julho de 2026, a lição de número 3. E essa lição tem um subtema, Lida e Jope, são duas cidades da Palestina, duas cidades que foram visitadas pelo apóstolo Pedro. E nesse trabalho missionário do apóstolo Pedro, nessa missão urbana dele, ele chegou primeiro na cidade de Lida. E chegando na cidade de Lida, ele desceu até ali para encontrar os santos, para visitar os irmãos, que moravam ali na cidade de Lida. E ele se defronta com a situação de um homem chamado Enéas, que estava há 8 anos acamado, ele era paralítico, E Pedro foi lá para divulgar o evangelho, para conversar com os irmãos, e ele se defronta com a situação. E ele vai visitar esse doente, esse enfermo, e pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, ele diz para esse homem, Enéas, Jesus te dá saúde. Simplesmente assim, simples assim. Jesus te dá saúde. E pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, aquele homem é curado. Então acontece assim, a pregação do Evangelho, ela é acompanhada de sinais e maravilhas. E Pedro constata isso, Ela é acompanhada de sinais e maravilhas. E pelo fato de ter acontecido esse sinal miraculoso ali na cidade de Lida, esse homem era conhecido ali na cidade, essa notícia correu. Essa notícia foi rapidamente divulgada entre a população da cidade, que era muito fácil, não era uma cidade grande, e muita gente veio ter com Pedro. E eles ouviram a palavra de Deus, e Pedro então pôde divulgar ali a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e a Bíblia afirma que muitas pessoas ali creram em Cristo, creram no Evangelho e se converteram a Cristo. Então esse trabalho missionário ele é muito importante. Lógico que não só na zona urbana, mas também na zona rural, mas nós estamos falando, essa lição trata-se da zona urbana. Muito bem, e esse trabalho que Pedro realizou ali, pregando o Evangelho, e depois ele é convidado, por algum tempo que ele ficou ali na cidade de Lida, ele é chamado para ir até Jope. Jope é uma cidade distante de Lida, aproximadamente 18 quilômetros, se fosse para ir a pé, mais ou menos 4 horas e meia a pé. Então não era uma cidade tão distante. Mas ele foi até Jope, a chamado dos irmãos ali da cidade de Jope. Quando ele chega lá, ele se defronta com a situação um pouquinho mais pior. Ou um pouquinho pior. Ele se defronta com a morte de Dorcas. Aquelas pessoas chorando, Dorcas costureira, mostrando para ele aquelas roupas que ela fazia. E ele então vai até o quarto, onde está Dorcas, e pede para que as pessoas saiam. E ele fica ali só com algumas pessoas, E ele ora. Ele ora e pede para ela. Ordena para ela que ela se levante. E ela se levantou com vida. Houve uma ressurreição. E ali, rapidamente também, essa notícia se espalhou. Que Jesus tinha feito milagre. O Deus de Pedro, o Jesus de Pedro tinha efetuado um milagre ali na cidade de Jope. Ele ressuscitou uma pessoa, caso inédito, Em todo o mundo até então era um caso inédito.
E essa notícia se espalhou e Pedro aproveita a oportunidade, oportunista como era, né? Estrategista também como era, ele aproveitou para pregar o evangelho, anunciar a Jesus Cristo, esse Jesus que tinha ressuscitado a Dorcas, e muita gente então também creram em Cristo e se converteram ao Senhor Jesus. Então, irmãos, essa lição ela traz para nós esses exemplos, para que nós também possamos divulgar a palavra de Deus na cidade, na zona rural, e sempre com aquela fé de que se a gente se defrontar com alguém necessitado, seja lá qual for a necessidade, a gente ter a disposição de orar por essa pessoa e na certeza de que o nosso Deus também vai realizar a obra para que o seu evangelho e a sua palavra seja confirmada. Meu irmão, Deus te abençoe, meu querido. Fica com Deus. Um abraço.